Nós conhecemos numa festa, que o meu pai, assim, era um dançarino nota 10, né? E a gente aprendeu, nós todos aprendemos a dançar com ele em casa, na música do rádio, na música da radiola. E as festas que tinham, assim, que ele nos levava, às vezes a formatura de um colega, a formatura de uma pessoa da família, uma festa, tudo isso, sempre a gente começava a dançar com ele, né? Sempre a gente entrava na dança com ele, primeiramente, depois os outros vinham. Então, eu conheci numa festa, né? Eu dancei com meu pai, depois de algum tempo esse rapaz veio me tirar para dançar, e aí a gente começou. A gente se apaixonou, casamos e tudo mais. Olá, eu sou Luiz Brasilino. E eu sou Bianca Pio. E este é o 4º episódio da série especial Genocídios.br. Eu fui a primeira pessoa a me formar. Eu terminei a faculdade de farmácia bioquímica. Casei ainda no 2º ano de faculdade, quando eu tinha 18 para 19 anos. Só que, ainda fazendo faculdade, eu comecei a sofrer muita violência psicológica, porque ele era uma pessoa muito ciumenta e ele era muito namorador. E tem aquele ditado que quem disso usa, disso cuida. Então, ele se preocupava de eu estar fazendo o que ele fazia na minha ausência. Nada mais concreto do que isso. Então ele começou a me importunar no seguinte: por que é que você chegou tarde da faculdade? Foi que aconteceu lá que você não veio logo para casa? Entendeu? E começou a me policiar muito nos meus estudos. Não tinha nem essa ideia de que não era normal. O que ele dizia, eu pensava que ele era doido por mim, tinha ciúme mesmo, né? Eu não sabia que isso era para me controlar. Eu não tinha essa ideia, como hoje em dia muitas mulheres ainda não têm, né? Nossa ideia aqui nessa série especial do podcast é ampliar o debate jurídico e político sobre o genocídio e sobre os fatores de risco que podem gerar ações genocidas. São conceitos diferentes, mas que implicam em graves violações de direitos humanos. E meus pais resistiu para que eu me separasse. Eles diziam o seguinte: você quer se separar para ser uma mulher mal falada? Você não acha que é melhor você ficar com ele? Não meus pais, mais o meu pai, né? Mais os amigos do meu pai, mais os parentes do meu pai. Aí dizia o seguinte: você deixa isso para lá, porque isso é coisa de homem mesmo. Mas ele bate em você? Não. Então, só porque dizem que ele está namorando, deixa para lá. A minha mãe não concordava, mas também não queria que eu me separasse, porque ia passar a ser uma mulher mal falada. Mas eu consegui, né? Fraguei ele na minha casa, no meu quarto, com uma das que eu sabia que ele estava se relacionando. E foi aí que eu tive condição de me separar. Hoje vamos falar sobre violências sistemáticas contra mulheres. Então, em São Paulo, eu fiz um grande grupo de amigos, né? E ele era recém-chegado da Colômbia e ele se entregou muito bem, era uma pessoa muito, muito cativante, porque era uma pessoa prestativa, era uma pessoa alegre, né? Aí nós começamos a namorar. E ele era, assim, uma pessoa muito benquista mesmo. E, inclusive, eu tinha uma colega que a mãe dela, que essa minha amiga, era da Paraíba. E ela dizia: eu queria tanto que o teu namorado namorasse a minha filha. Ô, rapaz legal, entendeu? Para você ver como, assim, ele demonstrava ser uma pessoa, né, que era uma pessoa boa. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos claros, cabelos grisalhos na altura do pescoço e uso óculos.
Nasci e moro em Fortaleza, capital do Ceará. Tenho 79 anos de idade e fui vítima de violência doméstica há 41 anos atrás, quando, na época, o meu marido, um professor de economia colombiano e naturalizado brasileiro, atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. E, numa segunda oportunidade, tentou eletrocutar-me durante um banho. A Maria da Penha conversou com a jornalista Beatriz Pasqualino para este podcast. Provavelmente você sabe quem ela é ou já ouviu falar na Lei Maria da Penha. A rede de proteção às mulheres melhorou no Brasil desde a implementação da Lei Maria da Penha há 18 anos. Mas as medidas protetivas precisam ser aprimoradas para evitar novos casos de feminicídio. Aqui você ouve detalhes da história dela, mas que é comum a tantas mulheres. E vamos falar também da resistência e luta permanente contra essas violências sistemáticas, cujos alvos são sempre as mulheres. Violências sistemáticas de gênero são fatores de risco muito presentes na sociedade brasileira e têm impacto sobre a vida das mulheres e meninas, especialmente negras. Genocídios.br, temporada especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção Rádio Tertúlia. Sou Sônia Coelho, eu sou integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e sou também da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. Quando uma mulher chega a ser assassinada, né, o feminicídio, ele não acontece assim do nada, né? Em geral, a maioria das mulheres já vivem um processo, né, de violência, seja de violência já física, de violência psicológica, que nada foi feito e que acabou nessa forma extrema que é o feminicídio. Então, às vezes, são até coisas pequenas que depois as mulheres vão perceber, né, que aquilo é uma forma de controle, né, desde muita desqualificação, é muito comum, né, nas oficinas, a gente discutindo com as mulheres, e as mulheres contarem da coisa da desqualificação assim o tempo todo. Se corta o cabelo, não, você fica feia com o cabelo curto. Se não corta o cabelo, você tá com a cara relaxada com esse cabelão comprido, né? Se você veste uma roupa mais curta, você fica mais gorda com essa roupa. Aí você veste mais comprida, você tá parecendo uma Maria Mijona com essa roupa comprida, assim. Tudo que você vai fazendo, né, tem uma forma de ir te desqualificando, né? Então, são muitas formas de violência, não só na casa, né, mas no seu trabalho, nos lugares públicos, né? Você se lembra como era a sua vida em 1998? Onde você estava? O que fazia? Copa 98. Ele tá parado! Sai que é sua! Brasil! Quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique presidente. A Maria da Penha lembra bem daquele ano. Era 20 de agosto de 1998, quando ela protocolou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela tomou essa providência depois que a justiça brasileira, insistentemente, não resolvia o caso dela. Para você ter uma ideia, o primeiro julgamento do caso só aconteceu 8 anos depois do crime. Apesar de condenado à prisão, Marco Antônio Heredia Viveiros, o ex-marido da Maria da Penha, entrou com recurso. O segundo julgamento aconteceu 13 anos depois do crime. Mais uma vez, o ex-marido da Maria da Penha foi condenado à prisão, mas, por conta de recursos judiciais, a sentença não foi cumprida.
ele continuava solto. A denúncia da Maria da Penha à OEA dizia o seguinte, abre aspas, a denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil para com a violência cometida por Marco Antônio Heredia Viveiros em seu domicílio na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, contra a sua então esposa Maria da Penha Maia Fernandes durante os anos de convivência matrimonial, que culminou numa tentativa de homicídio e novas agressões em maio e junho de 1983. Maria da Penha, em decorrência dessas agressões, sofre de paraplegia irreversível e outras enfermidades desde esse ano. Denuncia-se a tolerância do Estado por não haver efetivamente tomado por mais de 15 anos as medidas necessárias para processar e punir o agressor, apesar das denúncias efetuadas. Fecha aspas. De você eu não me separo. A resposta dele foi essa. Uma pessoa que para a vizinhança era excelente, ninguém acreditava que ele dentro de casa não prestava. Pouco tempo depois eu fui vítima de assassinato. Eu estava dormindo quando eu escutei um estrondo dentro do quarto, abri os olhos, eu não vi ninguém, quis me mexer, não consegui. Então imediatamente eu pensei, meu Deus, protege minhas filhas, não deixe minhas filhas na orfandade de mãe. A partir daí os vizinhos entraram na casa, ele disse que tinha levado um tiro e o outro tinha sentado em mim, segundo a versão dele. Aí eu fui para o hospital, né, e passei 4 meses hospitalizada. Quando eu voltei de Brasília, ele me colocou em cárcere privado. Até então você não sabia que tinha sido ele? Não. Que deu tiro? Não, até então não. O meu pai justificava dele isolar as crianças lá da casa dos meus pais, dos avós, né, que ele devia estar transtornado pela minha situação que eu fiquei, do assalto. Eu não sei por que eu estou com essa empatia contigo, porque eu estou lembrando de coisas... eu estou lembrando de coisas que comumente eu não conto. Aí na segunda-feira a empregada começou a me contar alguns fatos que eu não tinha conhecimento. Dona Penha, a vizinhança, questionou muito a história contada pelo seu pai. Dona Penha, suas filhas sofreram demais com a sua ausência. Elas foram obrigadas a não beber água depois das 3 horas da tarde, para não fazer xixi na cama. Aconteceu um caso, aí ela me contou o caso. A minha segunda filha, ela tinha muita saudade de mim, então ela botava a minha foto debaixo do travesseiro. A minha filha tinha 4 anos. E ela tinha o hábito, o consolo dela era chupar o dedo. Aí à noite ele amarrava as mãozinhas dela para ela não chupar o dedo. Eu tomei conhecimento de tudo isso 3 dias depois que eu cheguei em casa. Aí ele disse, você quer tomar banho hoje? Quero. Ele nunca tinha me chamado, nunca tinha pensado na minha higiene, né? Pois vamos, aí eu entrei na cadeira do banho, aí ele abriu o chuveiro e disse, quis me empurrar a cadeira para debaixo do chuveiro, eu digo, não, peraí, deixa eu ver a temperatura da água. Aí quando eu botei a mão, passou corrente elétrica. Não, eu não vou entrar aí, socorro, vem cá, fulana. Aí ela disse, o que foi? Aí eu digo, o chuveiro está dando um choque. Aí ele disse, um choquezinho deste de nada mata ninguém, aí saiu chutando os pés da parede, entendeu? Porque eu não entrei no banho. Aí, depois ela fez um comentário comigo, engraçado, um dia desse ele estava consertando o chuveiro, e esse chuveiro está dando choque. Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio. A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 2006 e é também chamada de Lei do Feminicídio. Ela foi sancionada pelo então presidente Lula. 3 anos depois da denúncia ser protocolada, o Brasil foi condenado pela OEA por violência doméstica. A alegação foi que o país descumpriu tratados internacionais relacionados a direitos humanos. Só depois disso, Marco Antônio foi finalmente preso, 19 anos e 3 meses depois de tentar matar Maria da Penha. 1 ano e 10 meses depois da condenação do Brasil pela OEA. Oi, eu sou Maíra Kubik Mano, sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. O Brasil ele é um país extremamente violento para as mulheres. E ele tem sido historicamente violento para as mulheres. Então, desde o início da invasão colonial, em 1500,
já existe ali o início de um histórico de violência que se perpetua até hoje. É uma violência que tem uma função social, que é manter as desigualdades de gênero vigentes na nossa sociedade. E no caso do Brasil, essa violência ela não pode ser pensada sem ser intercruzada com a violência racial. Então, no Brasil, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que são consideradas racializadas, elas sofrem mais violência do que as mulheres brancas, porque isso vem também do passado colonial, onde as pessoas racializadas eram desumanizadas. Então, a violência ela tem como sentido uma forma de organização da sociedade brasileira que faz com que as mulheres estejam subjugadas, que elas estejam hierarquicamente inferiorizadas em relação aos homens. Não tem como falar em violência contra mulheres no Brasil sem considerar o recorte racial. 7 em cada 10 feminicídios no país são cometidos contra mulheres negras, segundo a pesquisa do Instituto Igarapé de 2022. Sou Jurema Werneck, sou uma ativista do Movimento de Mulheres Negras e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. O racismo se operacionaliza como? Na injustiça, no tratamento desigual e na violência armada. Né? Então é preciso desarmar, é preciso não aceitar a regra do racismo em que as pessoas de pele escura, indígenas e negros são relegados ao final da fila. Todo dia alguém vê um ato de racismo violento. Todo dia alguém nesse país assiste o racismo acontecendo. É preciso dizer não. É preciso se desassociar, romper esse pacto de aceitação dessa violência extrema. Uma maior liberdade para a compra de armas de fogo no Brasil nos últimos anos teve impacto direto nessas mortes. Mais da metade das mulheres assassinadas em 2020 foram mortas por arma de fogo, um aumento de 5,7% em relação a 2019. 26% das mortes foram provocadas por objetos cortantes e 9% das mulheres morreram de tanto apanhar. Depois vem as mortes por objetos contundentes e produtos químicos. Eu sou Yassa Andrali, esse é o nome que me define enquanto ativista, enquanto autoridade civilizatória da tradição de matriz africana e afrodiaspórica. Meu nome civil é Sandrali de Campos Bueno, eu sou psicóloga, sou servidora pública e ativista social e defensora de direitos humanos. Tu me perguntava assim, exemplos de violência contra os terreiros. Provavelmente agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, um terreiro está sendo atacado. É um projeto político, né, de desconstituição, de destruição, né, e hoje muito centrado nos terreiros que são dirigidos por mulheres. Porque aí é como se tu atingisse duas linhas importantíssimas de reparação, diria assim, de reconstrução, né, que é a questão de gênero e a questão de raça. E é óbvio que isso tem também muito a ver com o que estrutura a sociedade, né, o mundo, né, hoje, que é a questão do patriarcado, desde sempre. Eu acho que a Lei Maria da Penha é muito importante, mas ainda precisa ser devidamente implementada. As mulheres do interior continuam com o mesmo pensamento que eu tinha quando eu fui vítima de violência doméstica na primeira vez. Não tem o entendimento de que o que elas passam lá é uma violência que pode ser sanada, entendeu? Tem solução para isso, mas não tem interesse público. O que é que eu digo? Se nós tivéssemos em todo posto de saúde uma equipe formada pelo psicólogo, pelo serviço social e por um defensor público dentro do posto de saúde, e que aquela mulher que chega diversas vezes para se queixar das mesmas situações, que está com depressão, que escorregou, caiu, machucou o braço, quebrou a perna porque caiu da escada. Quer dizer, esses tipos de mulheres são vítimas de violência doméstica e têm vergonha de falar porque não encontram apoio no centro de saúde, que é o local onde a mulher tem que, em primazia, ter esse apoio.
Num pequeno município tem que ter isso dentro da unidade de saúde, porque nenhuma mulher vai entrar no espaço que o prefeito, para dar nome a ele, colocou, tem mulher aqui. Ninguém vai entrar, porque na hora que ela entrar, quando chegar em casa, ela apanha, porque o marido já soube que ela entrou ali. Isso tem que ser feito de maneira discreta. Você lembra que a gente contou que o ex-marido da Maria da Penha tinha sido preso em 2002? Pois então, ele cumpriu a totalidade da pena e hoje, mais de 4 décadas depois do crime, ataca Maria da Penha permanentemente via redes sociais com a ajuda da extrema-direita. Ele tem mais de 18 mil seguidores só no Instagram. O ciclo de violência contra Maria da Penha não se encerrou, assim como o de tantas outras mulheres. Ela vem sofrendo uma série de ataques da extrema-direita e dos chamados Red Pills e masculinistas, né, que se reúnem em comunidades digitais para disseminar o ódio às mulheres. E essa onda procura se fortalecer com base em fake news ou mentiras que têm como base o descrédito da palavra da mulher, segundo aqui a coluna e o texto do Jamil Chad, e por ser um símbolo do combate à violência doméstica, a Maria da Penha é um dos principais alvos, né, e tem sofrido muito ataque da extrema-direita, e diante disso, né, acabou pedindo aí uma proteção. Meu pai era dentista, minha mãe professora, mas que por ocasião do nascimento dos filhos, de filhas, que nós somos 5 irmãs e não temos nenhum irmão. E minha mãe dizia sempre que, graças a Deus, que ela tinha tido filhas, porque os homens poderiam querer se arriscar, andar de bicicleta na rua e serem atropelados. Quer dizer, as violências daquele dia eram vistas sob esse aspecto. E, no entanto, a filha dela foi vítima de uma violência dentro de casa. Ajude a gente a fazer o podcast alcançar mais pessoas. Indique para os amigos, família e compartilhe nas suas redes sociais. Assim, sensibilizamos mais vozes na luta pelo fim das violências sistemáticas e genocídios no Brasil. E se você não ouviu os 3 primeiros episódios, depois vai lá conferir. Contamos a história do massacre de Hashimu, que foi a primeira condenação por genocídio pela justiça brasileira. Depois falamos do Manto Tupinambá, que acabou de voltar ao Brasil vindo da Dinamarca. E no 3º episódio, relembramos a jovem Kathleen Romeu e o genocídio negro. Este foi o 4º episódio da série especial Genocídios.br. Essa temporada é uma parceria do podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, com o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção é da Rádio Tertúlia. O podcast Direitos Humanos em Ação, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico ACT Brasil. Eu, Luiz Brasilino, fiz a apresentação junto de Bianca Pio. O roteiro, produção, reportagem e edição são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, e a sonorização é do André Paroche. A concepção e coordenação dessa série são da Manuela Nunes, Enéas da Rosa, Gilney da Silva e da Beatriz Pasqualino. A identidade visual e as artes são de Nana Tariq, do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado pela audiência. Voltamos em 30 de setembro com o 5º e penúltimo episódio, que vai falar sobre genocídio e fatores de risco para ações genocidas quando o assunto é a população LGBTQIAPN+. Até lá!